A sua especialidade é boa para alguém, ajuda outros, ou é usada de um modo muito egoísta só para saciar o seu ego? O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolini e você está no Uma Garota Quixotesca, um canal que se propõe a falar de literatura e incentivar-nos a sair da biblioteca por escada de leitura e ver o mundo que essa literatura apresenta de um modo distinto. Como comentado lá no início do ano, nós vamos falar mais uma vez do Lima Barreto e dessa vez com um conto que não traz muito quentinho no coração, não. Nele nós vamos conhecer um comendador. E o primeiro ponto já a comentar e chamar a sua atenção para a gente pensar um pouco é exatamente a função que essa pessoa desempenha. O comendador, naquela época, ali virada do século XIX para o século XX, era uma pessoa dentro do exército, dentro da área militar, que possuía extrema confiança dos seus líderes, as patentes mais altas dentro do exército. A ele eram designadas tarefas de alta responsabilidade. Se comendava algo a ele, se comendavam atividades, tarefas, proteção, entre outras questões, porque era um agente, uma patente de alguém extremamente confiável dentro da corporação. E é exatamente em cima dessa confiança, desse caráter, dessa questão que o Lima Barreto vai trabalhar de modo sutil, mas bem elaborado. E esse primeiro comentário nos faz pensar que talvez esse homem seja corrupto, desacate as autoridades do seu serviço, mas na verdade a sua falha vai muito além de uma simples questão de corrupção. Tem muito mais a dizer sobre a nossa colonização, sobre o nosso caráter brasileiro, se é que podemos dizer assim, do que sobre lealdade de um personagem individual. Como se trata de um conto, algumas questões que eu vou falar aqui não serão spoilers, serão apenas características, informações do texto, outras serão spoilers sim, então já deixo você de antemão avisado. Nós vamos descobrir que esse comendador subiu na vida ao tornar-se comendador exatamente porque antes ele era um simples caixeiro andante, um português que veio ao Brasil e viajava, com seus produtos, especificamente nesse período na região Nordeste, aqui em Pernambuco. Mas a sua especialidade não era a venda. Ele foi um homem sagaz, um homem esperto, que montou estratégias específicas para não ter que ficar vendendo a vida toda, e assim ele conseguiu, com essas características, com essas habilidades, subir ao patamar de comendador. E a partir de então nós vamos nos deparar com a parte psicológica do texto do Lima Barreto. Nós vamos ter acesso a alguns diálogos deste homem com um alferes, colega seu de profissão. A partir de então ele vai começar a explanar, a abrir algumas informações importantes e nós vamos conhecendo o verdadeiro caráter e os verdadeiros pensamentos sobre esse estrangeiro. Afinal de contas, o comendador ainda assim é europeu, um português. E como tal, um dos seus ídolos é o Vasco da Gama. E ele vai dizer que, como português, ele deve continuar o legado do Vasco da Gama, que galgou os mares em busca das especiarias. Ele continuaria buscando a canela, o cravo, a pimenta. Hoje são encontradas não na terra, não nas plantas, mas nas mulatas. Nós acabamos conhecendo um homem estranho e um certo tom asqueroso dentro dessa roupagem de comendador, de alguém tão confiável. A parte mais asquerosa que nos faz dar esse distanciamento do o Lima Barreto acaba criando essa persona non grata do comendador, é porque ele vai expressar ali na conversa com seu amigo, um alferes, a sua paixão e o seu encanto por mulheres mulatas. Nós acabamos descobrindo que ele se envolve com várias delas, comparando-as às especiarias. Ele afirma que está seguindo o legado do Vasco da Gama, que se aventurou pelos mares para descobrir a pimenta, o cravo, a canela, o gengibre, e agora ele consegue também extrair a pimenta, o cravo, a canela dessas mulheres que seriam a personificação
desses elementos que dão sabor e ardência à vida. Até agora as informações que eu dei não tem tanto problema. Se você quiser pode parar, ler o texto que está aqui embaixo compartilhado e depois voltar para o restante da análise. Mas agora eu vou dar algumas informações a mais, spoilers, para fazer o meu comentário. Ele vai encontrar a Alice, uma mulata órfã, aparentemente um alvo extremamente fácil. A Alice vai expor para ele que ela é do Nordeste, ela é órfã, mais especificamente aqui de Pernambuco. Sua mãe se envolveu com um caixeiro português, casou-se com ele. Quando ela recebe a herança do pai, o seu pai morre, ele vende tudo, pega o dinheiro e vai embora. Fica muito claro quem é esse caixeiro, certo? Comendador, que usou exatamente esse dinheiro para subir na vida. E nos parece que não é a intenção de Lima Barreto de criar um mistério, de que isso fique velado e que nós descobramos no decorrer da leitura. Ele deixa muito claro, sim, as expectativas. Me parece que o que interessa de fato é a construção de como ele desenvolve, como ele vai escalonando esses sentimentos, essas reações durante essa conversa. A fisionomia deles vai mudando, a respiração deles vai se alterando e o ritmo da escrita, da narração, vai fazendo com que a nossa respiração siga a deles até chegar no clímax e se encerrar com a afirmação de que ele de fato encontrou sua filha e banha-se em lágrimas. Aqui nós temos uma questão que eu já comentei no outro vídeo sobre Lima Barreto, que é a crítica, ou que se constituiu como crítica da literatura brasileira, de colocar sempre ali Lima Barreto e Machado como contemporâneos, como homens negros que buscavam representar a situação dos negros no Brasil, várias outras críticas sociais, mas sempre o Lima Barreto é descrito, é colocado, inclusive devido a alguns outros textos seus, que nós já mencionamos aqui, como essa pessoa que faz a crítica direta, que expõe o social, que acredita que literatura e sociedade têm que andar juntas, que a literatura é uma força motriz para mudar a sociedade, enquanto que Machado, por mais que ele faça isso, o que mais lhe importa é a estética, é a arte, é a Minas, é a literatura em si. Por mais que ambos tenham sim essa percepção do social, essa percepção da literatura, do lugar da crítica social do Rio de Janeiro, a perceber esse movimento como partindo mais da crítica em si do que dos próprios autores. Em um especialista há uma crítica, sim, não apenas a um aspecto, mas a vários aspectos da sociedade. A forma, o estético, me chama tanto mais a atenção em relação a outros textos, que causa essa dúvida, que provoca essa dúvida de buscar e de questionar as interpretações de Lima Barreto por outros vieses, por outras plataformas, por outros formatos. O Comendador, como um especialista da narrativa, que dá título ao conto, sendo esse especialista em lidar com mulheres mulatas, um especialista em abandonar, um especialista em ter relações de cunho egoísta, que apenas amassageia o seu ego. O especialista nessas ditas especiarias acaba sendo tragado pelo mar, assim como o Vasco da Gama, esses heróis que acabam se tornando um como o mar de si mesmo, o mar de lágrimas, pela potência e pelo ardor da sua melhor especiaria, se podemos dizer assim, a pimenta que mais lhe ardeu, que é esse encontro com a filha. E que no final das contas, já seguindo então a reflexão social, como Lima Barreto coloca, um reflexo de toda essa relação, de todo este processo cheio de temperos, de cores, de sabores, de ardências e de lágrimas que compõem a história do Brasil. Então é isto, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso comentário acerca de um especialista, esse conto do Lima Barreto. Se você acha que eu esqueci de algum comentário, que você gostaria de fazer um comentário que não foi colocado, não foi exposto aqui no vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários pra gente continuar essa conversa. Se você tem algum outro conto do Lima Barreto para sugerir, que você goste muito, também pode expor, ou uma obra que tenha essa percepção da colonização de um modo assim mais elaborado,
Compartilha aqui conosco pra gente continuar falando sobre literatura brasileira. Lá no Instagram também, durante a semana, nós vamos continuar conversando, falando sobre literatura, e eu te espero aqui, nesse mesmo horário, na semana que vem, para juntos falarmos sobre mais uma leitura, sobre mais um texto que nos ajudará a sair da biblioteca e continuar vendo muito além dos moinhos de vento. Este não é o primeiro conto do Lima Barreto que nós apresentamos aqui. Aqui você pode conferir a resenha de Cló, Um e Outro, e até um dos textos teóricos mais importantes da sua carreira, além de outros grandes nomes da nossa literatura nacional. Estou te aguardando no próximo vídeo.